Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida apresentaremos a nossa convidada de hoje. A gasolina mais famosa do mundo, no posto mais famoso de Barretos. V-Power Nitro Mais da Shell, no Alto Posto Berrantão. Agora o combustível do Alto Posto Berrantão tem a qualidade Shell, simplesmente a marca escolhida pela Ferrari. Cuidar de você e de sua família continua sendo nosso melhor plano. Um convênio que tornou-se referência regional em qualidade e humanização. Pronto atendimento 24 horas, farmácia própria, odontologia, reabilitação, entretenimento e um corpo clínico de excelência. Um novo estilo de vida, proteção e tranquilidade a serviço do seu bem-estar. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Hoje nós temos o prazer de receber como convidada no programa Heloísa Fontes, repórter da TV Barretos. Ela também está tendo, além de fazer reportagem geral para a TV Barretos, está participando também do Esporte Total, programa que vai ao ar às 13h30 pela TV Barretos. Heloísa Fontes, prazer muito grande em recebê-la no programa. Doutor, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. É muito bom participar desse programa. Esse programa que a gente já viu muitas pessoas estando aqui contando um pouquinho da sua vida. E foi um convite assim que eu fiquei muito feliz em receber. Eu que fiquei muito feliz, eu não sei se você se lembra, na primeira gravação, no primeiro dia que eu participei do programa, você foi a repórter que veio me entrevistar como novidade e tal, né? Anunciando o meu programa para os telespectadores da TV Barretos. Fiquei muito satisfeito, porque é uma repórter, além de boa, é muito bonita, né? Heloísa, você é de Barretos? Sim, sou barretense, nascida, criada aqui. Fiquei fora 4 anos durante a faculdade que eu fiz lá em Bauru, mas aí eu retornei para cá, mas eu sou barretense. Ah, você ficou os 4 anos em Bauru, morando lá, só fazendo faculdade? Sim, fiz jornalismo lá na Unesp de Bauru, fiquei 4 anos lá e aí eu retornei quando surgiu a proposta de emprego aqui na TV Barretos. Ah, então você retornou e já veio para a TV Barretos naquela época, então? Sim, eu terminei a faculdade e já engatei o mestrado na sequência lá na Unesp também. E aí, assim, como você entra no mercado de trabalho estudando, né? Você precisava encontrar uma empresa que deixasse você conciliar as duas coisas. E aqui a TV Barretos, no início, me deu essa possibilidade de eu conseguir estudar, de uma vez por semana ir para Bauru, fazer o mestrado. E aí a gente fazia como eu ia durante a semana, eu acabava cumprindo no final de semana para poder repor. E aí foram 2 anos, assim, então eu já engatei, terminei a graduação, 4 anos de graduação, mais os 2 anos de mestrado que eu fiz lá em Bauru sobre TV digital. Muito bem, então vamos voltar para trás um pouquinho. Você fez o primário onde aqui em Barretos? Primário eu fiz, o primeiro ano eu fiz ali no Fausto Lex, onde era na rua 22. 22 né, ali. 22 ali. O Ateneu Municipal ali, né? Isso, né, naquele prédio lá. Depois eu fiz de 2ª a 4ª série no Benedito, que é lá no bairro Rios, né? E aí depois da 5ª à 8ª, porque antes era até a 8ª série, né? Eu fiz no Paulino, agora é até o 9º ano, né? O ensino fundamental. Sim. E o ensino médio eu fiz no Soares. No Soares? Isso. Tem alguma professora que você lembra, assim? Nossa, assim, você fala do primário? Do primário, depois do ensino médio. Os professores são os grandes mestres, né, assim, que eu recordo muito. E hoje, por estar trabalhando na minha cidade, eu tenho o prazer de, muitas vezes, ir no supermercado, até mesmo para fazer compra ou mesmo para fazer matéria, e encontrar esses grandes mestres. Hoje mesmo, até tive a satisfação de encontrar a diretora, a dona Jussara, né, que foi a diretora do Benedito. Mas, assim, na época do primário, o que me marcou mesmo foi a professora do primeiro ano, a Tereza. Eu não encontrei, eu não sei, né, se ela ainda está aqui em Barretos. Nunca encontrou, mano? Não. Nunca mais encontrou? Não. Mas eu já encontrei a Regina, que foi professora de 2ª a 4ª série, que era minha vizinha, também já entrevistei, já fiz matéria. No ensino fundamental também muita gente, vou às vezes no Paulino, encontro ainda, os professores ainda continuam dando aula lá. E o ensino médio, que é o que mais recente, assim, o que marca bastante,
saudoso Piola. Eu tive a Piola, satisfação. Adorava. Grande amigo. Adorava. Até por eu ser de humanas, doutor, eu sempre gostei muito de exatas. E por incrível que pareça, modéstia à parte, eu ia bem, assim. Não tô querendo puxar sardinha, não. Mas eu ia bem, participava de Olimpíadas, eu gostava muito do Piola, gostava das aulas dele. E depois, quando eu retornei aqui para a TV, eu fui fazer uma matéria, eu lembro até o tema da matéria. Era só quando foi aquela mudança de não ter mais a sacolinha plástica. E a gente foi no supermercado e foi fazer matéria e ele estava fazendo compra. E aí ele foi meu entrevistado. E, assim, foi uma satisfação muito grande, porque ele deixou, assim, para muitas pessoas, ele trouxe muitos ensinamentos e eu guardo, assim, com boa recordação dele. Fora os outros, né? O Salman, o Roberto, tem muita gente, a Sueli, muita gente. O Piola foi meu grande amigo e ele tinha uma grande virtude, viu? Era São Paulino, né? Uma grande virtude. Eu não posso falar porque eu sou santista. Você é santista. Ele é São Paulino e ele queria que todo mundo fosse São Paulino. Você lembra disso? Então, ele falava que dava ponto positivo para quem fosse São Paulino. É verdade. Ele era fanático pelo São Paulo, impressionante, viu? E aí os filhos dele também seguiram a área acadêmica, acho que são professores também. Eu acho que são, sim. E eu acho que até quando ele faleceu, eu acho que colocaram até uma bandeira, não me lembro bem, eu fui até no velório dele e colocaram uma bandeira do São Paulo, né? Era muito bom, marcou época, né? Também foi professor de todos os meus filhos lá no Soares de Oliveira e tal. E ele deu aula na faculdade, em várias escolas. E hoje até o Cavalgando para o Futuro leva o nome dele, né? Walter Matos. Heloísa, como é que nasceu essa vontade sua para ser jornalista, para fazer o curso, a graduação de jornalismo lá em Bauru, né? Como é que nasceu essa vontade sua? Já desde a infância tinha isso? Sim, desde pequena eu gostava de escrever, sempre gostei muito de escrever. E aí no ensino médio eu fiquei assim, né? Ou faço exatas ou humanas. Eu ia bem em exatas, ia bem em humanas. E eu gostava muito de escrever e falar, conversar muito, né? Então eu acho que a área de humanas. Fiz teste, para ver qual carreira ia seguir, teste profissional, e a área de humanas também saía na frente. Aí, assim, no segundo colegial, o legal do Soares era isso, eles davam a oportunidade de a gente experimentar, de ir nos lugares em que tinha o profissional que exercia a carreira que a gente queria seguir, para ver como era. E aí, no segundo colegial, abriram, não sei se o Jorge lembra, abriram a possibilidade da gente vir aqui na TV, para ver como que os profissionais da área de jornalismo trabalhavam. E aí, na época, era a Fabíola, já o Diamantino estava. Mas o Jorge, naquela época, trabalhava lá ou aqui? Então, eu não sei se ele lembra, né? Foi por isso que eu tô falando, se ele trabalhava lá, ele podia lembrar. Se ele trabalhava aqui, ele também pode lembrar. E aí, a gente... nos dois, né? E aí, a gente veio... na verdade, veio, acho que eu mais duas pessoas, mais duas meninas que estavam interessadas na área. E aí, a gente passou um dia aqui, vendo como que era o dia a dia. E aí foi a paixão à primeira vista, assim, né? Porque você informar através da imagem, a imagem traz muita informação. Eu falei, não, eu acho que é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com reportagem, eu quero ser repórter. De uma TV, da TV, né? De TV, de trabalhar em TV mesmo. Rádio você nunca pensou, não? Então, do rádio eu nunca tinha pensado, doutor, mas assim, quando eu entrei na faculdade, a minha proposta foi, vou conhecer todas as áreas para ter certeza que é TV, que é repórter de TV que eu quero ser. Quando eu entrei, eu experimentei, teve as disciplinas bem práticas, que era o radiojornalismo, e o professor teve a proposta de montar um radiojornal que a gente ia, atuava mesmo, fazia reportagens de rádio. Eu gostei de atuar, mas assim, depois de formada, eu não trabalhei com rádio. Não tenho experiência com rádio, tenho só experiência mesmo dentro da faculdade, a parte prática. Mas assim, eu experimentei assessoria, trabalhei, fiz estágio em assessoria de imprensa. Fez estágio? Lá mesmo, em Bauru? Eu era assessora de imprensa da Unesp. E aí a gente tinha treinamentos, ia para São Paulo, tinha contato com as emissoras de rádio, TV, jornais impressos da própria cidade. Então eu que fazia a ligação, fazia trabalho de assessoria, divulgava todo o material para a imprensa, então eu tinha contato direto. Eu já senti na época da faculdade como era já atuar como assessora de imprensa, porque graças ao diretor que me deu essa oportunidade de exercer essa função, já atuava na área e já sabia como era. Então, por isso que eu gosto também de assessoria. Se eu não trabalhasse hoje dentro do jornalismo, se eu não trabalhasse hoje como repórter, que é a área que eu mais gosto, eu com certeza trabalharia com assessoria de imprensa. De imprensa, né? E você acha importante hoje, porque tem muita gente que trabalha em rádio, trabalha em TV, que não tem um curso de jornalismo. E é uma discussão muito grande, inclusive tem processo até no Supremo Tribunal Federal, que ainda não julgou definitivamente esses casos. Ainda pode uma pessoa que não tem um curso trabalhar como jornalista. Você acha importante
Você acha essencial que o cidadão, que a pessoa tenha o curso de jornalismo para exercer efetivamente a profissão? Efetivamente, sim. Não é porque eu sou formada, não é porque eu estudei os 4 anos, porque tem muita gente que não tem a formação, assim, mas tem a parte de experiência, como a gente tem aqui o Paulo Maia, a experiência. Mas eu falo assim, que eu acho importante, eu defendo essa bandeira, porque a graduação te dá a parte ética. Ética, né? Eu tive 2 disciplinas, deontologia e também ética no jornalismo. Todas essas 2 disciplinas falavam sobre como a gente devia se portar ao fazer uma reportagem, os limites que a gente tinha, e isso é importante, porque hoje, o que a gente vê? As redes sociais estão aí, a internet está aí, todo mundo divulga o que quer, fala o que quer, e assim, tem um trabalho, né, por trás, tem uma apuração, então tem que ter a parte ética. Que você aprender na prática não é difícil, você pegar todo dia, vou fazer uma reportagem, vou acompanhar como é que faz uma reportagem. Não, a pessoa passa um mês, consegue fazer aí uma reportagem, consegue entender. Principalmente se dominar bem a língua, tiver um bom português, tiver uma boa... Mas né? aí a parte ética. E sabe, o dia a dia, você tem que ter mesmo a graduação, eu sou muito a favor e eu defendo essa bandeira. Mas essa parte ética é fundamental, não tem a menor dúvida, no jornalismo, como é fundamental em todas as profissões. Né? Mas você vê em todas as profissões, falta muita ética no cidadão, então... É fogo isso, né? A pessoa tem que ter um preparo. A pessoa, eu acho que para pegar um microfone, para pegar um microfone de uma televisão, de uma rádio, ou escrever no jornal, ela tem que ter um bom preparo. Ela tem que saber aquilo que ela vai fazer. Se você vai fazer uma reportagem sobre economia, você precisa conhecer basicamente, não profundamente a economia, mas pelo menos conhecer aquilo que você vai falar. No rádio é a mesma coisa. Se você trava uma discussão sobre o governo municipal, o governo estadual, você tem que saber o que está acontecendo ali para você não falar borracha, para você não falar bobagem, né? E você falou em rede social que as pessoas falam à vontade em rede social. Eu lembro agora esse grande escritor Umberto Eco, né, que faleceu na Itália. Ele falou... O Nome da Rosa, um livro espetacular. E ele falou que as redes sociais dão voz para um bando de imbecis, né? Uma coisa impressionante. Mas vamos abrir espaço inicialmente para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com Heloísa Fontes, repórter aqui da casa da TV Barretos. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a repórter, jornalista e apresentadora da TV Barretos, Heloísa Fontes. Heloísa, você estava falando de ética no jornalismo, que é importante, eu disse que é importante em todas as profissões praticamente. Como é que você vê a ética hoje no jornalismo? Como é que você analisa tudo isso? Hoje em dia, né, como a gente está comentando no bloco anterior, todo mundo acha que por as redes sociais estarem aí, podem falar o que quiser, né? E aí, assim, quantas vezes a gente já não leu notícia falando que atores tinham morrido, personagens... Isso é demais, né? Não vai clicando não, que isso aí é tudo vírus, né? Não vai clicando. E aí, assim, até a gente estava comentando hoje cedo, aí as pessoas pegam um layout de jornais que, querendo ou não, tem uma credibilidade, o G1, pega o layout do site, coloca lá e coloca notícia. Aí a pessoa, porque tá ali do G1, nem clica, já compartilha. E aí... Não é, né? Porque se você for entrar, ou é vírus, ou vai para um site que é mentira a notícia, e assim por diante. Então, tá faltando ética, porque as pessoas estão brincando com a vida das pessoas. E as pessoas, quando falam o que querem em redes sociais, não pensam que a coisa é um campo livre, não. Pode ser penalizada penalmente. Isso é muito sério. Então, você tem que ter muita responsabilidade quando pega um computador e entra numa rede social, não é, Luísa? Com certeza, né? Aí a questão ética, né, de estar falando isso, não pode, você tem que apurar antes do jornalista, quando a gente vai dar todo tipo de notícia, seja factual, seja alegre, tudo a gente apura. Então, por isso você não pode sair, porque alguém falou, aí você já divulga, não. E a responsabilidade, a gente tem muita responsabilidade pelo aquilo que a gente fala, a gente não pode falar qualquer coisa. Já pensou a gente, repercute isso? Como é que fica a situação? Então, não, a gente tem que tomar cuidado, e aí as pessoas acham que eles podem falar o que eles querem, aí isso dá pano pra manga pra muita coisa, né? Aí fala coisas que não existem, acabam difamando as pessoas, e aí no ramo jurídico isso dá problema. Dá problema, e problema seríssimo. Tem até o advogado especializado em crimes
da internet, em crimes da cibernética, entendeu? Tem advocacia especializada, já tem um ramo do direito especializado nisso aí. Heloísa, me conta, você tem alguma reportagem que te emocionou bastante, uma reportagem que você fez, ou algumas reportagens que você chegou a ficar engasgada, né, de emoção? Até a gente estava falando aqui a respeito do jornalista, do repórter, ter que estudar, né? Cada matéria é um assunto diferente. Às vezes a gente sai para a rua, nosso dia a dia é assim, no período da manhã a gente faz 3 reportagens, no período da tarde dá para fazer 3 4. reportagens durante a manhã? E são temas variados. Variados, né? Então a gente recebe a pauta, a gente tem que pesquisar o assunto, a gente não pode chegar lá simplesmente sem saber nada, né? A gente tem que pesquisar e depois quando retorna, ainda pesquisa mais, né? Desenvolve ali pra gente escrever o nosso texto, para depois gravar. E é isso que me fascina no jornalismo e na reportagem. O aprender, porque a cada matéria que eu faço, eu aprendo algo novo. E seja de economia, seja de educação, seja de saúde, seja de todas as áreas. E esse contato que você tem com as pessoas, isso é muito bonito, né? Muito gostoso, né? E as pessoas... Você passa a aprender muita coisa também, né? Nossa. Você é igual um professor, né? O professor aprende muito mais do que o aluno, porque ele tem que estudar antes a matéria, né? Com certeza, né? E a gente aprende muito. E aí depois, quando a gente vê que a gente conseguiu que a reportagem atingisse o público, as pessoas recebessem a informação de forma clara, que é a nossa preocupação também, isso é muito valioso, assim, as pessoas às vezes ligam elogiando, isso é muito legal. Agora, reportagens, assim, são várias, se eu fosse pegar na memória, mas as que me emocionam muito, aquelas que envolvem pessoas que têm câncer, inclusive eu fiz 2 que eu nunca vou esquecer, que foi ali no Hospital São Judas, que o moço já mais ou menos da minha idade, isso me marcou bastante, na época eu tinha 26 anos, e ele também 26 anos, e ele já estava com metástase, já estava ali no cuidados paliativos, e aí foi o casamento dele. E aí me marcou demais. Ele casou ali? Ele casou ali e ele, sabe, já estava numa situação complicada, só tomando remédio para controlar a dor mesmo, paliativos. E ali foi uma emoção, porque ele casou e realizou o sonho de casar e tal. E teve uma outra também que foi no final do ano, muita gente que vai passar o Natal, Ano Novo com a família, na casa da vovó Antônio, muitas crianças não podem ir embora, né? Até porque tem muita gente que é de maioria norte, nordeste, e vem passar, né? Tá fazendo tratamento, não pode ir embora por causa do tratamento. E aí a gente foi lá fazer matéria, até foi o Renan, cinegrafista que foi comigo. Isso na época do Natal? E faz uns 2 anos. Aí no final do ano eles passaram o Natal lá e assim, foi muito espontâneo, porque eu tava gravando, a gente fala a passagem, a hora que o repórter aparece. Tava gravando uma passagem, eu peguei e coloquei as crianças brincando ali. Falei, não, vou pôr elas brincando e tal. E aí eu fui gravar, aí a criança deitou no meu ombro, assim. Aí depois eu fui ver a matéria e se emociona, assim. E aí é difícil, imagina, passar o Natal, Ano Novo longe de todo mundo. E criança já tendo que viver tudo isso, isso me emocionou demais. E mais recente... eu adoro criança, e aí a gente fez uma série de reportagens sobre grávidas, né? Como é descobrir a gravidez, durante, como que é a gravidez, e depois aí a gente acompanhou um parto. Eu e o cinegrafista Valdemar Silva, a gente teve esse prazer de acompanhar um parto, que foi do Pedrinho, né? Depois a gente até pode colocar a foto dele aqui. Ele nasceu, a gente acompanhou, a intenção era que fosse... normal, mas aí acabou não dando certo, mas tem essa reportagem do parto ainda? Você tem? Então é bom a gente colocar para... Tem a imagem na hora do nascimento. E a gente fez uma série de reportagens, 5 episódios, que foi, assim, muito legal, porque as pessoas participaram, as grávidas, a mãe, a Patrícia, né, que deixou a gente acompanhar, e o dia do nascimento, o Pedrinho tá aí todo saudável. Então, reportagem que marca a nossa vida, porque depois a gente anunciou o nascimento dele no Jornal do Meio-Dia, inclusive era eu que estava apresentando, foi muito legal. E aí, marca a vida dele, né? Porque depois ele, mais pra frente, ele vai ver, nossa, meu nascimento apareceu no jornal, é muito legal. Foi na televisão, nasci na televisão. Já comecei a ser artista já nascendo, né? Isso é muito importante. E aproveitar o espaço, né? Porque a edição de todo esse material foi do nosso colega aqui também, que além de cinegrafista, é o Leandro Campos, porque eu tô falando dos outros dois, eu vou falar de todo mundo, né, Jorge? Lógico. Nossa equipe aí, que tá sempre empenhada, trabalhando. O Leandro também arrasa na edição. A gente fica muito feliz aí com o trabalho em equipe. E você, eu vi uma reportagem sua também no avião, né? Você fez uma reportagem, não é isso? Ah, sim, essa também é muito legal. A Valéria, ela é a primeira piloto, né, a tirar o brevet, né, de piloto
privado, né? Acho que agora ela conseguiu, comercial. Eu sei que ela estava tentando aí, mas a piloto privado. E aí a gente sobrevoou, eu e o Leandro sobrevoamos a cidade de Barretos, que ela estava pilotando e tal. Foi muito legal. E ela, né, a primeira mulher em Barretos, então um destaque muito grande. Foi a primeira mulher aqui em Barretos a pilotar um avião. E que tirar o brevet, né, de piloto. Eu sei que você também apresenta de vez em quando jornais da TV Barretos, o Jornal do Meio Dia e alguns outros jornais também. O que você prefere fazer no jornalismo? Apresentar um jornal ou você fica mais feliz fazendo reportagem na rua? Olha, a apresentação é uma coisa que eu aprendo a cada dia. Nunca pensei em ser apresentadora, já tive a possibilidade de apresentar o Manhã em Foco quase um ano. Apresentei também um programa de entretenimento, que era eu e a Carol da Maiasque, o etc. às quartas-feiras. Né? Ficou quase um ano no ar, né? Ficou quase um ano, ao vivo, era muito legal também. E assim, eu sou mais durona, então eu acho que eu tenho um pouco mais de dificuldade para apresentar. E o jornalismo a gente apresenta, o Jornal do Meio Dia a gente apresenta eventualmente. Agora eu tô no esporte, né? Tô aprendendo sobre esporte, mas o que eu mais gosto de fazer mesmo é ser repórter. É isso que dá o brilho nos meus olhos, é isso que eu... E reportagem especial aqui, até o pessoal sabe, né, Jorge? Eu falo, não, vamos fazer aquele tema, acho que... Não, até eles falam, não, acho que a Heloísa que podia fazer essa matéria, né, Jorge? Então, eu gosto muito de reportagem. Isso é bom, isso é bom. E no esporte, você está se dando bem, apresentando junto com o Paulo Maia, o jornal, né? A gente está fazendo a parte da interação com o telespectador. Ah, é? Aí a gente utiliza os aplicativos aí, o telefone, o pessoal manda o WhatsApp. E vamos abrir um pequeno intervalo para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com Heloísa Fontes, repórter e apresentadora aqui da Casa da TV Barretos. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a repórter e apresentadora da TV Barretos, Heloísa Fontes. Heloísa, como é que foram as suas viagens? Primeira viagem internacional, nunca tinha saído do país. Cara e coragem. Já saí para 6 países e foi muito legal. Fiquei 25 dias. Mas fez amizades nessas viagens? Você conheceu muita gente? Como é que foi? Sim. Porque normalmente você faz muita amizade, né? Então, passa a sair junto com casais, com pessoas, né? Eu fiquei em Roma, que foi o primeiro destino, né, que eu fui para Itália, fui em Roma. Ficou quantos dias em Roma? Né? Eu fiquei 4 dias lá. E lá foi o único lugar que eu fiquei em hotel mesmo. Aí o hotel é um pouco mais fechado, porque vai mais família. Nos outros lugares eu fiquei em hostel, que é a mesma coisa que albergue aqui. Só que os albergues lá, totalmente diferente daqui. Né? E aí o legal do albergue é que você tem a possibilidade ali da convivência. Então, por exemplo, no quarto, às vezes era 4 meninas, 6 meninas, e depois na hora do café da manhã tá todo mundo junto. Todo mundo junto, né? Então aí você conhece gente de todo quanto é lugar. E diversas línguas também, né? Diversas línguas. Conversei... E como é que você se virava com esse povo tudo, né? Eu assim, o inglês e o espanhol. Às vezes o portunhol, né? E a gente enrolava. Tocava o barco, né? Não, mas no espanhol dava pra ir, no inglês também. E aí, assim, é aquele negócio. E se você, por exemplo, na Alemanha, eu achei que eu ia ter muito mais dificuldade, porque na Alemanha eles falam alemão e falam inglês também, só que eles têm um sotaque de alemão. Então, dá um pouquinho mais de dificuldade para você entender o inglês. Mas lá eles são extremamente organizados. Então, no metrô, tava lá, escrito em alemão, por ser organizado, eu olhava, não, já conseguia me localizar, conseguia chegar. E o pessoal fala que o alemão ele é muito frio. E eu não tive problema com isso. Eu cheguei a me perder na Alemanha, fui parar num hostel errado, isso num domingo, 10 horas da noite, e aí encontrei uma alemã e ela conseguiu me ajudou, eu cheguei no lugar. Chegou no seu hostel, né? No meu hostel, que era o certo, e cheguei na meia-noite, imagina, a família estava desesperada. Sumiu. Nem tanto, meu irmão que ficava cronometrando para ver se eu chegava nos lugares certos, né? Porque ele sabia o meu roteiro, ele me ajudou a fazer. E aí, só que ele não estava com você, ele só ficava cronometrando, né? E aí tem as 3 horas de diferença, né? Porque é 3 horas a mais lá. E aí ele ficava cronometrando, aí eu não dava sinal de vida. Na hora que veio, porque aí eu só usava o celular com Wi-Fi, né? Eu não troquei chip, não comprei chip. Só utilizava o meu celular onde tinha Wi-Fi. E aí eu cheguei no hostel, daí veio um monte de mensagem, ligação, aí tava tudo bem, tava tudo bem. Mas a experiência pra gente contar e o bom assim, você conseguir se virar e conseguir chegar, então não tem limite. Se você quer, esse era um dos meus maiores sonhos, eu tenho vários, mas esse era conseguir ir para os lugares que eu quero e
não ter dificuldade para isso, e eu consegui, fui bem, voltei bem, não tive nenhum problema durante a viagem. O que você achou mais bonito em Roma? Ai, nossa, lá é história, né? É história, né? Tudo história, né? Muita história. Coliseu e outras coisas. Mas o Coliseu, na hora que você olha para aquele... Igual quando as pessoas chegam aqui no Parque do Peão, elas não ficam assim, nossa, mas espantadas. Lá é muito mais, porque é história, todo mundo estuda desde cedo, né? Então, Roma, né? E aí você chega lá e você olha. Aí só de longe, e eu fiquei num hotel que era 700 metros de Roma. Se eu perder a foto do 700 metros do Coliseu, então se eu perder a foto do Coliseu, eu posso tirar ela várias vezes, porque toda hora eu passava por ali. E aí eu tirei foto de manhã, tarde, à noite, tem uma foto noturna lindíssima, até a gente coloca, né, vocês vão ver aí essa foto. E aí quando você entra lá, e aí tem toda a história, porque tem tipo um museu lá dentro, né, tipo, contando as histórias, você também pode pegar lá o guia, e aí acompanhando, e assim, muito legal. E lá tem muita coisa, tem o Fórum Romano, tem muita coisa, é história viva. Depois de Roma você foi para onde? Aí em Roma eu fui no Vaticano, que é dentro de Roma praticamente, é como se fosse um bairro. Dependendo do lugar que você está, vai até a pé, né, no Vaticano, né? E assim, é um país, né? É um país, é um país. E aí eu fui para o Vaticano, passei um dia no Vaticano, depois de lá eu fui para a Alemanha, em Munique. Chegou a ver o Papa lá? Não cheguei a ver. Porque parece que ele aparece toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira, e eu não estava nesse dia lá, não fui lá. Aí, assim, eu fui lá, né, fui na Basílica. Chegou, visitou tudo, entrou fui no Museu do Vaticano, né, vi as obras lá, né, a pintura de Michelangelo, né, é lindíssimo. E você gasta mais de um dia para ver tudo, porque é muita coisa. E pode fotografar lá normal? Não pode, não pode. E tem muita gente que fotografa, mas não pode, eles ficam lá em cima, falam várias línguas que não pode fotografar. Mas, assim, é um passeio que vale muito a pena. Assim, só que tem que ter mais... Você tem que ter disposição, porque é muita coisa para ver. Para quem gosta de história, é fantástico. Vale a pena mesmo. E depois aí eu fui para a Alemanha. Ah, foi para a Alemanha. Aí eu fui em Munique. Aí eu fiquei 2 dias em Munique. Quanto tempo de viagem de Roma até Munique? Foi de trem? Não, o único lugar que eu fui para lá foi de avião, porque era mais longinho, né? E aí eu saí de Roma, fui pra Munique, deu 1 hora, 1h30 de avião, coisa bem rápida, assim. Aí o resto dos outros destinos eu fui tudo de trem. De trem, né? É legal que você aprecia, né? O trem é uma beleza, eu adoro o trem, viu? Quando tinha trem, né? Eu acho que você não pegou, você não tem idade. Ou chegou a pegar o trem da Paulista aqui, não, né? Ah, então era pequenininha, Era pequena, né? Novinha, né? Novinha. Então, aí depois eu fui pra Munique, e aí em Munique fiquei 2 dias. Depois fui para Berlim, né? Berlim também, muita história em Berlim. O que você viu de mais bonito ali em Berlim? Nossa, lá... Sabe, doutor, eu optei por fazer todos os passeios que eu pudesse ver de cima a cidade, né? E lá tem uma torre de TV que você sobe, é muito alto. E aí você vê a cidade assim de cima. Mas lá tem a parte... Lá tem os... como você vê em filme... americano, tem uns lugares assim, perto de rio, assim, que é tipo barzinho, e as pessoas dançam, sabe? Tudo enfeitado, muito legal. Os barzinhos também são muito bonitos lá. E a parte histórica também, o centro lá, né, de Berlim, muito legal. Onde é que você ficou em Munique, Berlim? Você ficou em hostel? Eu fiquei em hostel. Nos 2 lugares, né? Fiquei em hostel. E como é que você tinha o endereço desses lugares? Não? Como é que você achou isso? Então, aí a gente procura na internet, hoje em dia tem muito fácil, assim, as pessoas fazem... Você já saiu daqui com o endereço de rota? Eu já tinha tudo reservado. Tudo reservado já? Tudo reservado. Porque daí, você olha, né, você já vê, tem uns sites que oferecem esses hostels, aí você vê, por exemplo, eu pegava o hostel que era mais perto dos meus passeios, pra não ter que ficar, né, gastando muito também com transporte e tudo. Né? E para otimizar o meu tempo. Então, aí eu pegava perto dos pontos turísticos e tal. E aí eu já deixei tudo reservado. Sempre optei, assim, por quartos com 4, no máximo 6, porque senão vira muito bagunça, porque tem quarto com mais, né? E aí, assim, a gente chegava no hostel, você sempre pegava um mapa da cidade, eu mais ou menos já tinha, né, ideia de como eram os destinos, e aí eu traçava meu roteiro. Meu roteiro já tinha mais ou menos o que eu queria fazer, só que como a gente está fazendo antes, a gente tem uma ideia, joga lá no Google, distância tal, mas chega lá, às vezes não é tão bem assim, aí você acabava mudando um pouco o roteiro.
E aí, legal que muitas cidades, por exemplo, a Alemanha, tanto Munique quanto Berlim, tem guia turístico gratuito no centro da cidade, por exemplo, na parte histórica. Então, aí você escolhia a língua que você queria e você ia fazer esse guia. Então, era bem legal. E lá você podia andar na rua acessando o celular normalmente, né? Ninguém passava a mão, não, né? Não, lá não tem isso, né? Mais tranquilo, né? A Alemanha, então, muito tranquilo. Tipo, Londres também é muito tranquilo. Você anda lá de madrugada que ninguém... Tranquilo, muito tranquilo. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Aqui no Brasil você não Até pode fazer isso de madrugada. É interessante, olha só. Eu cheguei em Londres, foi em Londres. Cheguei em Londres, né? Fui de trem. Bom, então vamos fazer o seguinte. Da Alemanha você foi para onde? Da Alemanha eu fui para Holanda. Para Holanda, né? Em Amsterdã. Depois nós chegamos em Londres. Você foi para Amsterdã, uma cidade bonita também, né? Nossa, muito boa, linda, né? Linda, linda. Cidade, assim, na primavera é mais linda ainda. É uma cidade, assim, fantástica, só que por causa do tempo eu não consegui andar de bicicleta e nem nos barquinhos lá, né, por isso que eu vou voltar em Amsterdã, mas a cidade é linda, linda, linda. Vamos então interromper um pouquinho o nosso bate-papo, porque vamos abrir espaço novamente para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltaremos com Heloísa Fontes, repórter aqui da TV Barretos. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a jornalista e repórter aqui da TV Barretos, Heloísa Fontes, contando sua vida, contando o que é o jornalismo hoje em dia, enfim, fazendo um check-up de tudo aquilo que ela passou até hoje e agora nas suas viagens ao exterior. Você estava em Amsterdã, então, cidade bonita, né, que não estávamos comentando, né? O que você viu de bacana lá em Amsterdã? Cidade muito bonita, cidade muito, assim... É contraditório até, porque a cidade é muito bonita, mas lá é tudo liberado, né? É tudo liberado. Tudo liberado. Inclusive tem uma área lá que as senhoras do sexo ficam nas vitrines, light, né? Você não chegou a passar por lá não, né? Passei, passou? Passei. Eu vi de tudo que tinha. Você viu de tudo? Não, mas a Amsterdã é até contraditório, porque a cidade é muito bonita e aí é tudo liberado. Então, assim, é até estranho, porque a gente, apesar de a gente viver num país que a gente acaba vendo, né, mesmo a questão de drogas lá as pessoas oferecem na rua mesmo, porque lá é liberado. A droga, né. Mas não experimentei, né, antes que perguntem. Vai um baseadinho aí, não falaram pra você, não, vai um baseadinho? Não, mas lá tem um bolo de, né, não sei se é maconha, agora eu não lembro, mas que eles vendem lá, mas é complicado, assim, complicado. Tem que ter certeza, né, mas lá é liberado, mas a cidade é muito bonita mesmo. E aí, assim, tem o tram lá, que é o sistema de transporte. O que me impressionou, doutor, é que esse tram, não sei se você já viu o tram, né, que, como não sei explicar direito, tipo, eu tava dentro do tram, né, o sistema de transporte lá que funciona bastante. De repente, tipo assim, não tinha rua. De repente, virou rua, assim, sabe? Era grama. Tipo, era grama, não tinha como passar. E de repente a grama saiu e virou uma rua. Virou a rua. Aí eu falei assim, nossa, onde que eu tô, né? Mas é muito legal mesmo. E aí de lá eu fui pra Londres. Foi pra Londres. Londres, também lá é muito organizado. Conversou com a rainha lá em Londres, não? Não, mas eu fui lá no Palácio da Rainha. Ah, foi no Palácio? Entrou lá no... Buckingham, né? Palácio de Buckingham. Muito legal lá, muito bonito. E aí também os parques lá chamou a atenção, né, demais também, muitos parques. Muito organizado tudo em Londres, né? Muito organizado. O Big Ben, o famoso Big Ben, eu fui lá. Fui na roda gigante famosa London Eye também. Então, muito legal. E aí, o que é interessante de lá, que eu falo assim, o pessoal da Europa, que é a diferença, né, eles são muito corretos com as coisas. Eu cheguei lá na estação, quando eu cheguei da Holanda e fui pra lá, e eu tava meio perdida para chegar no hostel e tal. E aí eu fui perguntar pro táxi quanto que ficava pra ir e tal. Ele falou assim, não, é aqui perto, vai a pé. Se fosse no Brasil, o que ele ia fazer? Ficava dando uma volta, volta. Aí eu falei assim, não, mas você não me leva? Ela, não vou cobrar, não tem como, vai a pé porque é perto. Eu achei muito bacana isso, né? E era perto mesmo. Então aí você vê o nível de educação, né? De ajudar, e também não tive problema nenhum, todas as pessoas ajudaram o que eu precisei. Londres você encerrou Não, terminei em Paris. Paris. Tomou café nos famosos cafés ali, nos famosos cafés em Paris? Tomei. Fui também no Palácio de Versalhes lá, né? Muito legal, Versalhes.
E aí a gente... foi muito legal que aí o passeio, a maior parte fiz sozinha, conhecer pessoas pontuais, assim, tipo, dependendo do passeio, conhecer alguém. Mas nesse último lugar eu entrei num hostel, que eu entrei no quarto, não tinha ninguém ainda, né? Eu fui a primeira e passou 10 minutos depois, chegou a Dani, uma brasileira. Ah, é? Aí a gente sempre conversava em inglês. Aí, de repente, ela falou assim, olhou pelo cadeado da mala e era da marca Papais. Ah, brasileira, né? Daí, aí a gente, tipo... Tava querendo conversar em inglês. Mas aí foi legal, porque você também cansa de ficar falando só inglês, espanhol. Você quer falar em português. Aí, tipo, encontrei ela, a gente... fizemos vários passeios juntas, foi muito legal. Sei. E aí eu terminei lá. E aí, até vou falar aqui em primeira mão. Essa viagem vai render frutos, porque eu tô fazendo um trabalho aí que vai pro meu blog. Então, para dar dicas para todas as pessoas que têm vontade de viajar, às vezes tem medo, mas... Pra dar dicas, né? Dica de que tudo. você foi sozinha, você foi peituda, né? Enfrentou essa barra aí sem... Geralmente o pessoal vai em excursão e tal, todo mundo junto, e você foi... Aí vai ter Bacana muitas dicas no meu blog. Depois também vai ter essa questão, muitas perguntas. Você vai formar seu blog ou já não? Eu tenho o heloisafontes.wordpress, né? Que tá lá, já existe. Aí eu vou colocar essas informações lá, porque eu fiz muito vídeo. Eu sou apaixonada por imagem. Então, todos os lugares que eu passei, eu fiz vídeo. Então, eu vou fazer, vou contar um pouquinho dos lugares que eu passei. E aí também esclarecer a questão de passaporte, às vezes como que você passa, né, pela alfândega, pela imigração. Contar a sua experiência para as pessoas, né? Porque as pessoas ficam com medo, né? Vou passar pela imigração e se eles não deixarem eu entrar, como é que fica? Heloísa, vamos mudar um pouquinho o rumo da nossa prosa, né? Tá muito light, agora vamos passar um pouquinho para Lava Jato. Você acha que essa operação Lava Jato, prendendo pessoas do colarinho branco, prendendo grandes empresários, como nunca a gente supunha que isso podia acontecer no Brasil, você acha que isso vai acabar não, mas vai diminuir muito a sensação de impunidade que o povo brasileiro sente ainda? Eu acho que tem que realmente continuar aí para poder ver, conhecer, né, todos os culpados, né, identificar todos, a palavra certa, identificar todos os culpados, os corruptos. Mas eu acho que é uma coisa que vai além, né, e é uma coisa que precisa mudar, que é a questão da educação. Porque a corrupção tá na base no nosso país. A corrupção tá na sala de aula, quando o aluno cola na prova, eu sou muito dessa opinião. Então, vai prender, eu acho que tem que prender mesmo, eu apoio a Lava Jato, mas eu acho que no nosso país o que falta mesmo é uma educação de base, de qualidade, para formar adultos, né, conscientes, responsáveis, que não sejam corruptos, né, e que lutem, que briguem pelo que, na verdade, se esforcem para conseguir o que querem, né, porque hoje em dia a gente que vê de roubalheira sem fim, tá difícil, hein, doutor? Tá muito difícil, tá muito difícil. Então, por isso que eu acho que é só a educação. E a educação que falta realmente no Brasil. Agora, o que está faltando também dentro da educação, que tudo é educação, lógico, é que nem você, no começo, voltando para o começo do nosso bate-papo, você estava falando em ética no jornalismo. Eu acho que desde o primário tinha que ter noções de ética. Também acho. Para a pessoa saber respeitar a coisa alheia, né? Porque o que acontece... Porque se aquela criança tem princípios éticos, não que ela não tenha, mas ela tem que saber o que é ética, né? Por exemplo, ela vê o vizinho dela se dando bem na vida. E o pai dela, o pai dessa criança, porque é honesto, porque trabalha direito, não está tão bem quanto o seu vizinho. Porque o vizinho, às vezes, faz coisas que até Deus duvida. Então ela acha que o pai dela tinha que fazer também. Por que o outro se deu bem na vida e o pai dela não? Então, se ela tiver princípios éticos bacana, ela vai entender tudo isso, né? E não vai até forçar o pai, não vai conversar sobre isso. Eu acho que ética tinha que ser, desde o início, como noções de trânsito também, para a pessoa saber, porque muita gente sai no trânsito aí até para matar. Esse gancho, eu fiz uma reportagem que era vaga para deficiente, né? Agora aumentou a multa e tal. E aí a gente ficou lá esperando, né, na vaga para deficiente. Você ficou assim? Vamos lá, vamos ver se as pessoas vão respeitar. Deu 5 minutos, parou alguém que não tinha, né? Porque você tem que ter etiquetinha lá, tudo certinho, adesivo, né, que fala. E aí a gente pegou e abordou, cheguei e abordei. Mas por que você estacionou nessa vaga, né? Ele falou, não, porque não tinha outra, eu precisava que fosse rápido. Então,
o desrespeito começa aí, né? A falta de ética. Tem essa desculpa, rapidinho, mas nesse minutinho chega o deficiente e não tem a vaga. E já tem poucas vagas. Não, e vaga para idoso também, o pessoal não respeita. E quando você vai abordar a pessoa, teve uma senhora que parou numa vaga de idoso. Eu falei, mas a senhora está muito jovem para 60 anos. Eu falei para ela, a senhora está muito jovem, querendo gozar, né? Ela querendo, né? Ela ficou meio assim, falou, tá muito... Ué, porque para ter 60 anos com essa cara de moça, está muito jovem, tá muito bem conservada, né? Mas aí que tá, aí onde que eu falo a educação, o jeitinho brasileiro de levar vantagem em tudo, já tá... As pessoas não estão nem aí porque não dá nada, né? Não dá nada. Não dá nada, todo mundo... Eu acho que uma grande decisão do Supremo Tribunal Federal vai acabar com isso, porque a impunidade nasce quando a pessoa que vai presa ou a pessoa que é condenada demora para ser presa, demora para ser encarcerada, entendeu? Então, porque nos Estados Unidos é julgado em primeira instância e já vai preso. Aqui a pessoa, até acabar os recursos, vai até no Supremo e tal, e demora anos. Então, o Supremo definiu agora que já o condenado em segunda instância já pode ser preso. Não precisa não precisa da sentença transitar em julgado. Essa que é a realidade. Então, isso vai acabar um pouquinho com a impunidade. Mas você, Heloísa, você é a favor da diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos? Você como jornalista, você como formador de opinião, e você que faz reportagem de rua, muitas reportagens, você vê jovens aí abandonados, jovens furtando e tal. Você viu, você saiu na Europa, não viu ninguém batendo no seu celular ou batendo na sua bolsa, né? O que você acha disso? É um tema muito polêmico isso, porque ao mesmo tempo a gente faz reportagens diariamente, sempre envolve menores com tráfico de drogas, furtando, roubando, e a gente tá assim, a gente já chegou a conversar com o policial falou, por que eu vou correr atrás, se daqui a pouco eu levo lá, vai ser solto. Vai ser solto, né? Então, a gente entende também, só que ao mesmo tempo que eu falo, não, tem que reduzir, por isso que eu fico meio assim, com a opinião não tão formada. Vamos reduzir, mas aí vai prender um monte de adolescente, e aí a gente tem um sistema penitenciário, um sistema carcerário adequado, porque ele só vai amontoar lá dentro, né? Vai amontoar, e aí a gente vê muita gente com privilégio. A gente já teve situações aqui, doutor, até aproveitando o espaço, chegar lá na região, eu sei, concordo, lá no Luiz Espina tem muita gente do bem, mas a gente já teve problema de entrar lá e ter que pedir autorização, tipo, chegar na guarita lá e a pessoa ter que ligar para quem estava preso. Onde já se viu isso? A pessoa que está presa mandando aqui. Mandando ali, E aí a gente fica assim, de mão amarrada. Como é que faz? Então, da cadeia não seria para... no Luiz Espina tem isso? Você tem que pedir autorização para entrar? A gente teve esse problema. Nossa. Aí o que acontece? Tá parecendo aqueles morros do Rio de Janeiro. Todo mundo fica com receio de ir lá, né, doutor? Como doido, é que você vai lá? Mas assim, eu já fui, recentemente teve vários problemas de incêndio, eu falei, tem muita gente do bem, por isso que eu tô falando. Luiz, não, tem gente do bem, não é? Mas tem essa questão. Aí você fica de mão atada. Aí ele tá preso, que no caso, tirou da sociedade porque tá fazendo coisa errada. Prendeu, tá ali. Por que não tá tendo uma forma de reabilitar? Não, ele tá ali tendo regalia, com o celular, né? Toda regalia aí. Como é que fica? Então, eu não tenho uma opinião formada, porque você tira todo mundo, vai amontoar na cadeia. E aí, essa cadeia está tendo boas práticas, fazendo eles trabalhar, estudar? O sistema penitenciário brasileiro é horroroso, é um dos piores do mundo. Tanto é verdade que esse que foi condenado pelo mensalão, que estava na Itália, me fugiu o nome dele, a defesa dele é que no Brasil não tem um sistema penitenciário adequado para ele ser preso. Esqueci o nome dele agora. Não é verdade? Ele ficou... A Itália não soltou ele, não extraditou ele por isso. Agora, recentemente, o Brasil conseguiu extraditá-lo, né? Mas o sistema penitenciário do Brasil é um dos piores do mundo. O pessoal parece que não... E depois querem que a política seja uma coisa boa aqui no Brasil, né? Impressionante. E aí é onde a gente volta à questão da educação, né? Esses adolescentes também, se eles tivessem uma educação de base de qualidade, que valorizasse os princípios éticos, tudo, não seria assim, né? Heloísa, na história da humanidade, aquela pessoa que você acha que transformou o mundo, na sua opinião, que foi importante para desenvolver a humanidade, essa pessoa, quem é essa pessoa para você e que você faria reverência para ela?
Ai, são tantos, né? A gente estava conversando aqui, Mandela, Gandhi, Jesus Cristo também, né? Eu sou muito católica. Jesus Cristo, na minha opinião, é o Orconcourt, é o primeiro deles. É o primeiro, né? Mas assim, a gente estava falando aqui, o meu hoje em dia, que eu gostaria de colocar hoje, no caso, o Ayrton Senna, né? Porque foi... mostrou assim, com que determinação você consegue chegar lá, você não pode desistir. Hoje em dia a gente tem visto isso, as pessoas desistindo fácil dos seus sonhos, e a gente tem que acreditar. E se você acredita e corre atrás com ética, corre atrás, se esforça, batalha, você consegue com ética e se esforçando. Não querer dar o jeitinho brasileiro para conseguir se sair bem. E ele é um exemplo disso. Tá vendo? Por isso que foi boa essa entrevista sua, Heloísa. Gostei muito. Muito obrigado pela sua presença. Eu fiquei muito feliz. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? E sempre que precisar, estou à disposição. E eu lembro, sim, da reportagem inaugurando, né? Inaugurando, você apareceu aqui, me entrevistou aqui. Sim, eu lembro, sim. E que esse programa tenha vida longa. Já tem, acho que uns 5 anos, né, Jorge? Não sei, me parece que é isso. E vai ter vida longa, se Deus quiser. Com certeza. Muito obrigado, viu, Heloísa? Eu que agradeço, viu, doutor? E vamos à nossa poesia final do programa, ela é de Mário Quintana. Nós tivemos recentemente um programa com o professor, com o Dr. José Henrique de Freitas, falando sobre a vida e obra de Mário Quintana. A poesia chama Canção da Primavera. Primavera cruza o rio, cruza o sonho que tu sonhas na cidade adormecida. Catavento enlouqueceu, ficou girando, girando, em torno do catavento. Dancemos todos em bando. Dancemos todos, dancemos, amadas, mortos, amigos. Não mais saber-se o motivo, até que as paineiras tenham por sobre os muros florido. Muito obrigado mais uma vez, Heloísa Fontes, nossa querida repórter da TV Barretos, pela participação no programa. Muito obrigado aos telespectadores da TV Barretos e até o próximo, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrandão, 24 horas com você.